Pronto. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Isabela Pierce e nós estamos aqui em mais uma edição do Projeto Ágora, que é um projeto que eu criei e lidero para discutir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que foram publicados pela ONU no ano de 2015, falando sobre as várias dimensões do desenvolvimento sustentável, como a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Dentre essas várias dimensões, claro, nós também temos objetivos sobre cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades para pessoas, cidades mais humanas. O objetivo 11 do desenvolvimento sustentável traz o título Cidades e Comunidades Sustentáveis. E quando a gente vai ler todas as metas envolvidas dentro desse objetivo, nós observamos que ele poderia também ser intitulado com vários outros adjetivos, que na área do urbanismo, na área da tecnologia, em outras áreas a gente utiliza, como os adjetivos cidade inteligente, cidade para pessoas, cidade verde, cidade de mobilidade, etc. Então, eu trouxe aqui hoje o professor Antônio Busson. Ele é doutorando na área, vou deixar que ele próprio se apresente, o currículo dele é maravilhoso, ok? E nós temos aqui, então, na nossa sala de aula, pessoas de áreas diversas, tanto na área de tecnologia, como na área da área do direito. Eu reconheço aqui alguns da área da arquitetura também, ok? Arquitetura e urbanismo. E vai ser, então, um debate bem transdisciplinar. O professor Antônio Busson, ele vai, então, fazer a apresentação principal da noite, e ao longo da apresentação, eu vou comentando, fazendo os relacionamentos entre aquilo que ele está trazendo e os conceitos de cidades sustentáveis, cidades inteligentes e cidade para pessoas, ok? Eu peço também que todos vocês, se tiverem comentários, perguntas para fazer, podem fazer durante a própria apresentação do professor Antônio Busson. Ele já pediu lá, antes do início da live, do Zoom, né, para a gente fazer no formato bem interativo, no qual, enquanto ele está falando, o público pode participar, levantar a mãozinha, tem a mãozinha virtual aí, tá, pessoal? É só procurar o botãozinho de levantar a mão. Vocês levantam a mão ou mesmo habilitam o microfone e digam, professor, eu tenho uma pergunta, professor, eu tenho um comentário. E aí ele dá uma pausa para vocês participarem, tá bom? Bom, e ao final de tudo também da apresentação dele, quem quiser também perguntar ou comentar, complementar no final da apresentação, a gente também vai abrir espaço para debate no final de tudo, ok? Eu passo então a palavra agora para o nosso convidado especial, o professor Antônio Busson, e aí ele pode se apresentar melhor, o currículo dele, ok? Falar um pouco mais sobre o seu doutorado e iniciar a sua apresentação. Professor Antônio Busson, a palavra está com o senhor. Obrigado, Isabela. Obrigado a todo mundo pela participação, tá? Eu posso compartilhar a tela? Acho que você tem que me dar permissão. Para habilitar o seu vídeo, não precisa de permissão. Eu sou host agora, né? Para compartilhar, sim. Mas o seu vídeo a gente não está enxergando. O seu... Agora sim. Agora apareceu aí? Apareceu, a tela sim. Só que a gente não está vendo o seu vídeo, o seu rosto. Não, eu estou sem webcam, tá? Tá sem web, ok, perfeito. Mas a tela está aparecendo. Tá ok. Então, perfeito. Tá. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar uma palestra sobre cidades inteligentes, né? E vou falar um pouco sobre aplicações de inteligência artificial em cidades inteligentes, né? Mais especificamente sobre mobilidade e outras tecnologias que podem ser aplicadas. Então, só complementando o que a Isabela falou, certo? Eu sou doutorando em informática pela PUC do Rio de Janeiro. Eu tenho mestrado e graduação em ciência da computação pela UFMA. A minha área de atuação é em inteligência artificial e sistemas multimídia, certo? Eu já concluí vários projetos com o mercado, tá? No caso de inteligência artificial, eu já tenho projetos concluídos com a Microsoft, a RNP, Petrobras, Inca, também com o Banco BTG Pactual na área financeira. Eu também sou empreendedor, já fundei algumas startups, todas elas são na área de inteligência artificial. E eu tenho já, até o momento, mais de 30 publicações científicas na área, tá? Para mais informações, vocês podem acessar meu site, busson.info, e lá tem uma descrição dos projetos que eu já participei, links para os meus artigos.
vocês podem obter mais informação lá. Então, esse aqui vai ser o roteiro da palestra de hoje. Então, eu vou começar explicando por alto, né, de forma superficial, o que é inteligência artificial. Depois eu vou apresentar algumas aplicações, né, de inteligência artificial para a mobilidade urbana. E por último, né, que é um tema de grande interesse no momento, eu vou também mostrar algumas aplicações de IA para auxílio no controle de pandemias, né? Explicar como a IA pode ajudar a gente nesse momento também. Então, só para deixar o pessoal mais alinhado, né, com o tema da palestra. Peraí, tá alguém entrando agora aqui. Aceitei. Então, inteligência, só para diferenciar o que é IA, né, o que é inteligência artificial, do que é um simples aplicativo de computador ou um aplicativo de celular, né? Então, a inteligência artificial, né, é um programa, certo? Que simula processos cognitivos humanos, tá? Como, por exemplo, como processos cognitivos eu posso citar memória, aprendizagem, reconhecimento de padrões, raciocínio lógico. Então, usando essas coisas, certo? Nós humanos e a máquina, né, consegue, por exemplo, reconhecer objetos, como a gente tem aqui, né? No contexto de trânsito, ó, a máquina pode, usando essas coisas, a máquina pode, por exemplo, reconhecer carros, os modelos dos carros, pode reconhecer que aqui há um ser humano em cima de uma bicicleta, certo? Pode reconhecer, por exemplo, placas e sinais das placas, tá? Pode reconhecer pedestres, certo? Então, usando essas coisas aqui, tá? Uma IA, ela pode fazer essas tarefas, né, que um aplicativo comum não consegue fazer, tá? Ela consegue realizar tarefas cognitivas, né, que é reconhecer padrões, raciocinar, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando a gente entra no contexto de mobilidade urbana, né, a tarefa mais óbvia que a gente tem é a de reconhecimento veicular, certo? Que é você ter uma IA que reconhece ali onde está o carro na imagem, tá? E consegue reconhecer a placa desse carro, né? Porque Professor Busson, eu já tenho uma pergunta, né? Nesse nosso combinado da gente Pode interagir. falar. Sim. A pergunta é o seguinte: a gente tem ouvido muito falar que as redes sociais possuem algoritmos que vão reconhecendo o seu padrão de curtidas, o seu padrão de postagem, que reconhece as hashtags mais utilizadas no dia, por exemplo. Isso Sim. Caracterizaria uma inteligência artificial, já que não é um programa, um algoritmo, por exemplo, que estabelece uma condição definitiva, ele vai reconhecendo os usos que as pessoas fazem ao longo do dia ou ao longo das semanas? Exatamente. Então, esses grandes volumes de dados, né, que são gerados por redes sociais, por exemplo, né, as IAs, né, elas aprendem observando esses dados, né, e elas aprendem a reconhecer padrões, né, reconhece padrões, né, e usam esses padrões, por exemplo, para recomendar produtos, né. Então, por exemplo, com base no perfil do usuário, a rede social pode te recomendar ali algum tipo de propaganda, né, algum tipo de produto, ou pode mostrar, no caso, postagens que estão mais relacionadas com o seu perfil, entende? Só uma pergunta, o som tá gravando aí? Porque eu te passei o host todo. Ah, tá. Não estou gravando, não. Me passa de volta o host só Tá para... gravando, Aline. Tá gravando, Tá? Aline. Tá. Certeza. Tá, né? Então Beleza. tá bom. Tá, então, certo? Sanear a dúvida? Então, reconhecer, por exemplo, um carro funciona de forma similar à rede social, né? Então, por exemplo, quando eu vou criar uma inteligência artificial para reconhecer um carro, o que eu faço é entregar para essa IA vários exemplos de carro, né? Várias imagens de carro, e essa IA vai aprender a reconhecer o padrão do que é um carro, né? Então, aí ela reconhece o que é um carro, no caso que está marcado aqui nessa caixa verde, certo? Também pode reconhecer os caracteres aqui que estão na placa do carro, né? Alguém levantou aqui a mão?
Eu vou ler aqui uma pergunta. Eu não vi ninguém com mão levantada. Vai continuando. Ah, tá bom. Então, lá no Rio de Janeiro, né, junto com os professores, eu fundei uma startup de pedágio, né? No caso, a gente criou uma IA que consegue reconhecer automaticamente a placa do carro, né? E no caso, o usuário ele não precisa parar na cancela e pagar o pedágio, né? Só precisa passar pela via e automaticamente, né, o sistema reconhece a placa e já debita da conta dele. Tá? Essa é uma startup que nasceu ano passado e agora já dá para entrar no mercado. Então, com esse tipo de aplicação, né, de reconhecimento veicular, eu posso ter muitas outras aplicações no contexto de cidades inteligentes, né? Então, por exemplo, eu posso, imaginando que eu tenho um cenário, né, onde eu tenho várias câmeras espalhadas por uma cidade, esse sistema ele pode encontrar, por exemplo, carro roubado, né, carro clonado, certo? Então, imagina, por exemplo, ó, que aqui na imagem da direita, tá? Essas placas aqui sejam de carro. Vocês estão vendo meu ponteiro do mouse? Então, né? Então, imagina, por exemplo, que essa placa aqui, 144SS, seja de um carro roubado, tá? Quando o carro passar por essa via, o sistema vai reconhecer a placa e vai acionar a polícia, tá? E eu posso ir monitorando esse carro, ó, conforme ele vai aqui trafegando aqui pelas ruas. Mesma coisa, por exemplo, para carro clonado, né? Por exemplo, se eu reconheci o mesmo carro em pontos diferentes, ao mesmo tempo, então quer dizer que um deles é clonado, né? E eu posso acionar também a polícia para, né, fazer essa verificação. Da mesma forma também, nós podemos usar esse sistema para detectar carros irregulares, né? Por exemplo, os carros que não pagaram o IPVA, certo? Então, por exemplo, o sistema reconhece as placas que estão passando pela rua. Se alguma placa alguma placa é de um carro que não pagou IPVA, a multa pode chegar para o dono desse carro na casa, diretamente em casa, né? Porque ele estava trafegando com carro irregular na rua, né? E com esses dados, né? Com esses dados que são gerados em tempo real por essas câmeras, né? Nós podemos, por exemplo, ter um departamento de trânsito muito mais inteligente e eficiente, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui, no caso, é um painel da China, né? Onde lá todo o sistema de trânsito é monitorado em tempo real, né? E todos esses gráficos aqui sobre o trânsito são gerados em tempo real, né? Para os analistas, né? Analisarem como é que está a saúde do trânsito. Alguma dúvida? Então, outra aplicação interessante, tá? É a de semáforos inteligentes, né? Hoje em dia, os semáforos, eles não possuem inteligência nenhuma, tá? A maioria dos semáforos, eles são o quê? Eles são programados com tempo, né? Ele fica um tempo verde e um tempo vermelho, tá? E isso é muito ineficiente, né? Porque dependendo do horário de pico, né? Isso gera gargalos no trânsito, né? E gera congestionamento. Então, uma aplicação interessante para a inteligência artificial, né? É fazer semáforos inteligentes que conseguem reconhecer, por exemplo, o nível de um fluxo, né, de carros, tá? E adaptar o tempo de espera, né, conforme a intensidade desse fluxo, certo? Do outro ponto de vista, né, do ponto de vista do pedestre, né, que quer, por exemplo, atravessar a rua, um semáforo inteligente poderia, por exemplo, reconhecer, né, o tipo de pedestre que quer atravessar a rua e tentar priorizar aqueles pedestres que têm algum tipo de necessidade especial, né? Então, por exemplo, imagina que está fazendo muito calor na rua, temperatura altíssima, e tem um idoso querendo atravessar a rua, né? O semáforo podia reconhecer ali que tem um idoso esperando para atravessar e abrir o sinal para ele, né? Porque ele tem prioridade. Mesma coisa com deficiente, com cadeirante, né? Ou com pessoas que estão acompanhadas de crianças, tá? Alguma dúvida? Não, só um comentário que eu achei fantástico essa observação de que o semáforo inteligente pode ser utilizado também para priorizar o pedestre. Porque quando a gente fala muito de
inteligência artificial para o trânsito, as pessoas pensam sempre em facilitar o trânsito dos veículos automotivos. O que é bom, claro, é necessário para a gente dar mais fluidez ao trânsito dos veículos automotores, né, dos carros, motos, etc. Então, é uma aplicação extremamente necessária essa, mas é muito bom quando a gente pensa na tecnologia sendo orientada para beneficiar também o pedestre ou o ciclista, ou no caso aí, pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Então, esse teu slide, eu considero ele como até uma quebra de paradigma, por exemplo, de várias apresentações que eu já vi, que as pessoas sempre relacionam a inteligência artificial só e somente com o carro, com o veículo automotor. E aqui tu trouxeste a inteligência artificial, inclusive ela sendo aplicada no semáforo, que é uma coisa que a gente só relaciona com o carro, né? O semáforo é para o trânsito automotor, mas agora tu trouxeste ela sendo em benefício do pedestre. Então, é muito legal isso, e eu penso que a gente pode imaginar diversas outras formas da inteligência artificial aplicada no trânsito, ela beneficiar o pedestre, beneficiar o ciclista. Eu acho que esse é um dos exemplos, e a gente pode pensar em diversos outros exemplos de fazer isso acontecer. E, de certa maneira também, né, professora, essa ideia também melhora o fluxo, né, porque como os semáforos hoje eles não são inteligentes, o que acontece muitas vezes é que eles fecham sem uma necessidade real. Por exemplo, não tem ninguém na faixa para atravessar e como não há um sistema para fazer esse reconhecimento, há uma paralisação do fluxo normal dos veículos sem que haja uma necessidade efetiva. E aí, com esse reconhecimento, você melhora também a dinâmica para as pessoas, para os pedestres, né, melhorando, priorizando certas categorias de pessoas que têm uma necessidade desse fluxo mais rápido e também diminuir esse tempo ocioso de fechamento das vias sem uma necessidade real. Exatamente, Francisco, exatamente. Então, cidade inteligente eu vejo que é isso, sabe? Como é que a gente vai otimizar tudo e otimizar, inclusive, o tempo, né? Então, as pessoas, quando elas estão dentro dos carros, elas querem chegar em algum local no menor tempo possível, com segurança, né? E vejam, quanto mais tempo uma pessoa passa dentro de um carro, ela está perdendo qualidade de vida. O urbanista dinamarquês Jan Gehl, que é autor da obra Cidade para Pessoas, ele tem um vídeo em que ele questiona assim: quanto de qualidade de vida os habitantes de São Paulo perdem passando 3 horas por dia no trânsito, ou mais do que 3 horas por dia, inclusive. São 3 horas que a pessoa poderia estar exercendo um lazer, aprendendo uma nova língua, fazendo um curso, estando com a família, ok? E ela está perdendo aquelas 3 horas dentro do trânsito. Então, realmente, quando a gente começa a fazer essas relações de como a inteligência artificial, esses processos, eles melhoram a qualidade de vida das pessoas reais. Pronto, Bussan. Tá de novo a palavra contigo. As colocações foram perfeitas, certo? Tá. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Então, vamos continuando. Beleza. Então, outra aplicação que eu coletei foi a detecção de colisões entre veículos, certo? Então, como é hoje em dia, né? Quando geralmente é um acidente, né? Os envolvidos, né, chamam lá as autoridades, né, para fazer a avaliação do acidente e tal. E quando o acidente é muito grave, né? E as pessoas ficam inconscientes, né? Tem que esperar, né, alguma pessoa, alguma testemunha chamar o socorro, né? Então, uma aplicação legal para cidades inteligentes, pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Pera aí, Busson, passa de novo o host para a Aline para ela controlar isso. Se tu passares, não vai cair a tela, não. Consegue passar o host para a Aline novamente? Só clicar do ladinho aqui dela, tem More, aí tu clica em More e passa o host para ela. Entendeu? Tá, se não conseguir, vamos continuar. Achei. Show? Pronto, Achei. Perfeito. Vai. Ok, então, por exemplo, imagina a situação, né? Que houve um acidente entre 2 veículos, tá?
e o acidente foi grave e os envolvidos ficaram inconscientes, né? Então, como o sistema de IA, né, para cidades inteligentes poderia ajudar nesse caso, né? Imagina que esse sistema ele tem um módulo onde ele consegue reconhecer um acidente, né? Como temos aqui nos exemplos, né? Então, o sistema automaticamente ele poderia acionar, né, o SAMU para ir até o local, né, e socorrer as pessoas envolvidas no acidente, certo? Busson, eu vejo também que, por exemplo, essa detecção automática, né, pela inteligência artificial, também ajudaria nos casos que, infelizmente, existem quando o motorista se evade, né? Quando o motorista foge. Então, a gente sabe que, infelizmente, isso acontece muitas vezes, e aí a vítima, se não tiver ninguém por perto, a vítima pode chegar a falecer por falta de socorro. Então, nesse caso, a inteligência artificial, ela seria rápida o suficiente, na tua visão, para acionar o socorro e, enfim, salvar uma vida? Exatamente. E ela seria rápida e precisa, né? Que além de avisar os socorristas, eles também enviaria a posição geográfica, né? Então, o SAMU, por exemplo, saberia para onde ele teria que ir, certo? E acompanhado, por exemplo, do semáforo inteligente, que foi apresentado anteriormente, né? Esse semáforo também poderia priorizar, né, rotas de socorro, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa em um ponto que precisa de ajuda médica, né, e o sistema sabe que tem uma ambulância indo naquele caminho, né, esse semáforo inteligente pode, por exemplo, priorizar, né, a ida dessa ambulância para que o socorro seja mais rápido, né? Fazer com que todos os semáforos daquela via fiquem verdes para a ambulância, seria isso? Isso, exatamente. Tá? Então, como você colocou também, né, em caso de fuga, o sistema poderia, inclusive, chamar a ambulância e também registrar a placa do fugitivo, né? Certo? Mais alguma dúvida? Tá? Pode ir. Tá. Outra coisa interessante, né, é que esse sistema inteligente ele também poderia funcionar como uma espécie de guarda, né? Por exemplo, para detecção de infrações, né? Então, temos aqui um exemplo onde tem um motorista que está usando o celular e está sem o cinto. Então, essas câmeras, né, elas também podem analisar, além de analisar o carro, também analisam quem está dirigindo, certo? E podem, inclusive, atuar, né, e dar uma multa, né, para esse piloto aqui desse carro, né? Porque ele não está seguindo as boas recomendações de trânsito. Então, outro exemplo, né, seria o motorista que ultrapassou o sinal vermelho, certo? Então, a câmera, né, o semáforo inteligente, né, está no sinal vermelho, o motorista furou o sinal, né, e o sistema aqui reconheceu o carro, né, anotou que a placa do cara que fez a infração, o tempo, tá? E essa multa pode chegar automaticamente, né, na casa dele. Mas, Busson, esse ponto aqui, no que é que ele é diferente do que a gente já tem hoje? Porque hoje vários semáforos têm a câmera. E aí, se a pessoa ultrapassa no sinal vermelho, demora alguns dias ou semanas, sei lá, chega a multa na casa da pessoa. Então, do que é que, nesse ponto, seria diferente do que a gente tem hoje? É porque esses sistemas, né, que tem hoje, né, eles são baseados em sensoriamento, né? Ali tem um sensor que quando o carro passa, né, ele tira aquela foto, né? E aqui não, a gente tem inteligência, né? A gente aqui sabe que o carro, né, atravessou no sinal, tá? E, inclusive, essa câmera aqui, né, ela tá em outro ângulo, né? Ela não está necessariamente atrás do sinal, né? Ela está na frente, né? Ela está aqui reconhecendo que o sinal está vermelho, tá? E anotou que é a placa do carro. E sem falar também que esse sistema aqui ele é mais barato, né? Então, por exemplo, o sistema atual, eu tenho que botar aqui um sensor e uma câmera, né? Isso não, é baseado apenas em visão computacional, tá? Você precisa ter uma câmera instalada. Mas não precisa de câmera para esse sistema?
Não, para esse sim, só a câmera. Ah, Para o outro, precisa de uma combinação de sensores, né? Além da câmera, para poder detectar um carro que está, né, furando uma barreira, um sinal, né? Então, ó, outro exemplo, né, de infração seria o motorista que não está usando capacete, né? Além de não estar usando capacete, o sistema também poderia detectar que há 3 pessoas na moto, né? Que é proibido, né? Então, há 3 pessoas em cima de uma moto, então passou da capacidade máxima, né, de pessoas em cima do veículo, e os 3 não estão usando capacete. Tá? Outra aplicação também seria a detecção, né, como posso dizer, né, de direção, né? Então, por exemplo, esse carro aqui, ele está andando na contramão, certo? Andando na via errada. E o sistema poderia detectar isso também, né? Então, levando também para o lado do ciclista, né? Esse sistema também poderia ser usado para detectar, né, pessoas que invadem faixas exclusivas, né? Então, por exemplo, imagina que tem uma ciclovia. Se o carro entrar na ciclovia, né, o sistema poderia marcar, né, detectar aquela infração, né? Mesma coisa para faixas exclusivas de ônibus, né? São aplicações semelhantes. Alguma dúvida até aqui? Então, outra infração, né, que poderia ser detectada, né, é o estacionamento em locais proibidos, né? Aqui temos um exemplo onde o carro estacionou em frente a uma parada de ônibus, né, que é proibido. Então, o sistema ele consegue, por exemplo, reconhecer o tipo de carro que pode estacionar aqui, certo? No caso, é só ônibus, né? E aqui nesse exemplo, né, um carro popular, um carro comum, um sedã, estacionou aqui. O sistema pode contar, né, quanto tempo o carro ficou lá parado, tá? E aplicar a multa, né? Gusson, eu acho que isso daqui em São Luís seria uma revolução, porque o que existe de pessoas aqui em São Luís que estacionam em cima da calçada? Eu acho que é até uma questão cultural. E eu acredito que falta muito uma campanha para não estacionar em cima das calçadas, uma campanha mesmo de conscientização, sabe? Para lembrar as pessoas que a calçada é do pedestre, e quando você coloca aquele carro em cima da calçada, você está impedindo uma mãe ou um pai de passar com um carrinho de bebê, está impedindo uma pessoa de idade de passar, porque a pessoa de idade tem que ir para o meio da rua, sabe? Descer do meio-fio. Exatamente. Enfim, é algo que eu acho que é urgente aqui na cidade fazer uma campanha de educação no trânsito com foco no estacionamento, porque eu vejo que é o ponto principal onde as pessoas não obedecem seria no estacionamento, quando estaciona em cima das calçadas. E aí, a gente sabe que, infelizmente, sempre vão existir aquelas pessoas que não fazem o certo só através de uma campanha, né? Só pelo amor, digamos assim. Tem que ter um pouquinho de dor também. Então, nesse caso, essa inteligência artificial vindo com uma multa para a pessoa que estaciona em cima da calçada, que, na verdade, a nossa legislação já prevê isso, a legislação de trânsito já prevê essa multa, mas a gente tem uma grande dificuldade de fiscalizar porque são muitas calçadas, são muitas ruas para serem fiscalizadas, né? Então, se a inteligência artificial auxiliar a guarda de trânsito, né, os oficiais de trânsito a fazerem isso, acredito que pode melhorar bastante. Mas aí eu tenho uma pergunta para ti. Se é difícil para os oficiais de trânsito fazer essa fiscalização, justamente porque são muitas ruas, muitas calçadas para serem fiscalizadas, né? Se a gente colocasse isso também para a inteligência artificial, a gente não teria que gastar muito para instalar câmeras em praticamente todas as ruas. Assim, qual seria o grau de efetividade dessa solução, no sentido de que ela seria muito cara para ter uma efetividade, para ser instalada em tudo que é rua? Assim, realmente teria que ter um investimento pesado, né, em equipamento, né? Teria que colocar câmeras em quase todas as ruas, né, da cidade. E também esse sistema, né, ele ia
tornar muito mais efetiva, né, a vigilância e a aplicação de multas, né? Porque, por exemplo, o sistema poderia já guiar os oficiais diretamente para as ruas, né, onde tem os carros infratores, né? Os oficiais não precisam ficar rodando pela cidade, né? Então, assim, por um lado, a gente tem um investimento em equipamento, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma economia de combustível, por exemplo, né? Os oficiais não precisam ficar rodando pela cidade à procura de carros infratores. A gente vai ter um uso melhor do recurso humano, né? Então, os oficiais vão diretamente lá onde tem infração. E também, eu acredito que a arrecadação com multas vai ser até maior, né? Eu acredito que sim. E que com o tempo compensaria, né? O investimento em câmeras. Eu vejo também que uma solução seria a gente iniciar por aquelas ruas, aqueles pontos que tradicionalmente a gente vê as pessoas estacionando ali. Por exemplo, às vezes tem uma rua que tem uma lanchonete na frente e que tradicionalmente as pessoas estacionam mesmo em cima da calçada porque falta vaga próxima e a pessoa não quer estacionar mais longe e aí coloca em cima da calçada. Muitos condomínios, por exemplo, as pessoas não têm vaga de carro suficiente dentro do condomínio. Meu condomínio acontece muito isso. E aí as pessoas têm 2, 3, 4 carros, sei lá, por família e não tem vaga suficiente de vagas do seu apartamento. E aí, ao invés de ou alugar ou comprarem do vizinho a vaga ou colocarem fora do condomínio, muitas pessoas, inclusive, dentro do condomínio, da área comum do condomínio, estacionam dentro das calçadas do condomínio, né? Sobe em cima da calçada. E fora do condomínio também, nas vias públicas, sobe em cima das calçadas. Então, ou até na rua mesmo, né? Quem está trafegando na via pública, as pessoas que trafegam a pé, são pedestres, elas têm que se deslocar para o meio da rua, elas têm que sair da calçada. Veja que absurdo. Elas saem da calçada, vão para o meio da rua, para o meio dos carros, porque tem um carro imenso estacionado na calçada. E eu fico pensando, se a pessoa que estaciona aquele carro na calçada não pensa que está tomando o lugar do pedestre, que o pedestre vai ter que ir para o meio da rua, para o meio da avenida, sabe? Então, realmente, acredito que em alguns pontos as pessoas já são habituadas a fazer isso, em algumas ruas, em alguns pontos, a gente poderia começar colocando fiscalização eletrônica ali, né? Colocando a inteligência artificial naqueles pontos que são mais problemáticos. Exatamente. Mais alguma dúvida? Alguém? Pessoal, só eu que estou falando aqui, né? Quiserem participar, à vontade. Tá, eu vou prosseguir, Só tá? queria fazer uma pergunta rápida. Se, na verdade, se seria possível aproveitar a infraestrutura existente hoje de câmeras, porque a gente sabe que vários estabelecimentos privados, condomínios, estabelecimentos comerciais, eles já dispõem de algum sistema de câmeras ali que ficam, em alguns casos, direcionados para a rua. Seria possível essa utilização ou se há esse equipamento específico para esse tipo de monitoramento? Sim, eu acho que é possível uma parceria, né, dos próprios cidadãos com o poder público, né? Mas, assim, teria algumas limitações de equipamento, né? Não seria qualquer câmera, né, que seria útil, né, para esse tipo de análise. Mas, assim, poderia sim ser possível, tá? Então, assim, por exemplo, uma empresa, né, ele poderia também ceder o sinal lá da sua câmera para o setor público fazer as análises, né? Ou, aqui no chat... Então, Francisco que falou, foi? Isso. Então, sim, Francisco, seria totalmente possível, né? Ô, Busson, a gente tem também uns comentários aqui no chat. Tu queres que eu vá lendo ou tu queres sim. lá no final que a gente leia tudo? Não, pode ir lendo. Tá, a Lara Maria disse que esse tipo de coisa da inteligência artificial é bem comum nas redes sociais, aquela questão das redes. Depois o Fernando falou que eu acho que a detecção automática de infrações em geral também pode ajudar a combater a corrupção entre os policiais e agentes de trânsito. Legal, muito boa observação. E a Lara depois concorda com o Fernando e talvez uma colaboração entre o governo e as instituições. Pronto.
Perfeito, tá? Eu vou prosseguir. Então, outra coisa também é que esse sistema de IA, ele poderia ser útil para detectar a direção perigosa, né? Então, muitas vezes, uma pessoa está fazendo barbeiragem na rua, tá dirigindo ali no meio da pista, como, por exemplo, esse caso aqui, né? E há uma colisão, né? E ninguém sabe quem está certo e quem errado, né? Geralmente, quem está atrás leva a culpa, né? Então, esse sistema aqui, o sistema de IA desse, né, poderia também ajudar nesses casos, certo? Né, de ajudar, né, nesses casos onde há colisão entre veículos, certo? Outro caso aqui, ó, tem um carro que está na via errada, né? Ele quer dobrar aqui, o certo seria ele ficar na direita, e ele ficou aqui na pista da esquerda, e aqui, bem em cima, ele cortou outro carro, certo? Aqui poderia ter tido uma colisão, né? E esse carro de trás poderia ser ocupado, né? Ele teria que arcar com todo o prejuízo. Então, esse sistema poderia detectar, né, esses carros que cometem infrações, né, e dirigem de forma incorreta. Ok? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não, vamos prosseguindo. Então, essa aqui foi a última aplicação que eu listei, né, sobre aplicações de mobilidade sobre mobilidade urbana, certo? Agora eu vou prosseguir para a parte de pandemia. Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia que teve sobre mobilidade urbana? Antes da gente entrar, então, na parte de pandemia, eu queria só reforçar mesmo que eu vejo que a gente pode pensar, né, imaginar muitas mais aplicações da inteligência artificial para um trânsito orientado para o pedestre, o ciclista e o transporte público. Aqui tu trouxeste alguns exemplos que eu achei maravilhosos, porque quebra realmente aquele paradigma de que vigilância de trânsito é algo que é para veículo, né? Então, tu trouxeste exemplos que nos mostram que, direto ou indiretamente, está beneficiando os pedestres, ciclistas, pessoal que utiliza o transporte público, entendeu? Então, eu acredito que nós temos que usar a tecnologia em prol disso. Em prol também dos veículos, para a gente passar menos tempo no trânsito, porque se a gente passa menos tempo no trânsito, as pessoas aumentam a qualidade de vida, nós temos mais tempo para ficar com a família, para fazer um curso, para estudar e etc. Né? Então, o conceito de cidades para pessoas, do Jogel, que eu já citei aqui, é um conceito de que as cidades elas devem propiciar qualidade de vida para os seus habitantes. E uma qualidade de vida significa uma cidade onde você pode caminhar a pé, você pode andar de bicicleta de um ponto para o outro, e não apenas a bicicleta por esporte, né? Que é muito legal, mas também você andar a pé ou de bicicleta para realmente se deslocar da casa para o trabalho, ou do trabalho para para fazer uma compra na mercearia, no supermercado, para realmente fazer uma função do cotidiano. E se deslocando a pé, você está se deslocando de forma confortável e segura, né? Então, se deslocar de forma confortável significa a gente ter avenidas e calçadas arborizadas para o pedestre andar com conforto térmico, porque a gente está no clima quente. Significa também que a gente tem que fazer valer a lei de muros e calçadas. Ontem, por exemplo, eu visitei um bairro aqui de São Luís, o Quatraque, e praticamente todas as calçadas eram desniveladas. É uma calçada lá em cima, outra mais embaixo. Uma mais em cima, outra mais embaixo. Então, é impossível, por exemplo, para uma pessoa com dificuldade de locomoção, até mesmo uma pessoa mais velha que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção, andar por aquelas calçadas de forma segura. O risco de cair é muito grande. Que dirá, então, uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, né? Uma mãe ou um pai com carrinho de bebê. Então, a gente tem que pensar no pedestre, né? E, mais uma vez, eu trago o exemplo da falta de educação de muitos motoristas que estacionam em cima das calçadas. É uma prática cultural que deve ser combatida, porque, inclusive, é infração de trânsito. Tudo isso nos leva a pensar em como melhorar as vias públicas, a mobilidade para o pedestre, para que a gente possa caminhar pela cidade. Também caminhar pela cidade envolve outras questões maiores do que o próprio trânsito, né? Questões, por exemplo, de regularizar os espaços que estão vazios dentro da cidade, os chamados vazios demográficos,
regularizar através de diversas formas, né, cobrando IPTU desses espaços, desses terrenos vazios, para a cidade se tornar cada vez mais adensada, porque a cidade está muito espalhada, a cidade é historicamente muito espalhada, os bairros muito distantes um do outro, e quanto mais espalhada é a cidade, mais a gente tem que se deslocar para ir de um ponto para o outro, mais uma pessoa tem que se deslocar para sair de sua casa lá para o trabalho, né, para visitar um amigo, um parente tem que se deslocar pelas grandes avenidas. Então, quanto mais adensada, mais próxima de tudo as pessoas estiverem, menos deslocamento elas precisam fazer. E aí se torna realmente uma cidade mais fácil de você caminhar a pé, ou caminhar de bicicleta, ou utilizar o transporte público, né? Aí, sobre também inteligência artificial, eu penso que a gente pode pensar em soluções específicas para o transporte público, para ônibus, ok? Eu não estou conseguindo imaginar em um ponto específico agora, mas eu acredito que é possível a gente pensar, né, sermos criativos e pensarem em soluções para facilitar o trânsito de ônibus, para dar prioridade aos ônibus. A gente já sabe, por exemplo, que os ônibus têm uma via exclusiva para eles nas grandes avenidas, né? E eu imagino que a inteligência artificial pode funcionar para fiscalizar se os carros estão respeitando essa via exclusiva para ônibus, mas isso a gente já tem hoje. Então, como é que a inteligência artificial poderia ser um plus, né? Poderia fazer uma fiscalização ainda maior do que a gente tem hoje para respeitar as vias do ônibus. Também, se a gente tivesse, por exemplo, mapeado os corredores por onde os ônibus passam, que a gente até tem mapeado, mas isso não está disponibilizado ao público na forma de um mapa, né? Se a gente tivesse um grande mapa de todas os trajetos dos ônibus, a gente poderia ter esse grande mapa disponibilizado, por exemplo, num aplicativo de celular, e aí a pessoa, em tempo real, ia acompanhando o ônibus, onde é que ele está passando, e vendo o trajeto dele, não apenas o trajeto de por onde ele já passou, mas para onde ele vai também. Seria mais ou menos como os mapas dos metrôs, né? Quem já teve a experiência de andar em metrô, vê aquele monte de linha colorida, e aí você vê que o metrô, você está aqui nessa parada, na parada X, e você vê que você vai pegar o metrô para chegar na parada Y lá na frente. Ou você vai ter que mudar o metrô, vai ter que mudar de trem, né, de vagão, para poder pegar o da outra linha que cruza. Então, a gente poderia ter um mapa assim, para as pessoas visualizarem todos os trajetos do ônibus, né? De onde o ônibus está vindo, ela viria isso no celular, em tempo real, de onde o ônibus está vindo, mas também teria um mapa todo colorido, com aquelas linhas coloridas, para mostrar para onde o ônibus vai, né? Porque, por exemplo, um turista que está chegando a primeira vez em São Luís, ele não tem como saber qual ônibus pegar, se ele quer ir para a litorânea, qual é o ônibus que ele tem que pegar. Ele acaba utilizando outros meios de transporte, né? Ou uma pessoa que está vindo morar a primeira vez aqui, ou nunca pegou um ônibus aqui. Se ela tivesse um mapa na mão, seria muito mais fácil. E aí eu penso, talvez, em formas de aliar esse mapa com a inteligência artificial, né? A gente poderia também pensar em soluções assim, por exemplo, formas das pessoas terem esse... Enfim, aí você que é o especialista em inteligência artificial é que pode dizer, depois pensar em alguma ideia de como é que a inteligência artificial pode otimizar um mapa assim. Talvez, por exemplo, eu estou imaginando aqui, se as pessoas, a cada viagem que elas fizerem, se voluntariamente elas indicassem no aplicativo do celular a parada onde elas entraram e a parada onde desceram, né, o trajeto que elas fizeram, depois de algum tempo da inteligência artificial estar coletando aquelas informações, quantas pessoas entraram naquela parada, qual foi o trajeto que elas fizeram, onde elas desceram, mas isso tem que ser algo voluntário, as pessoas escolhendo compartilhar esses dados, né? Mas, enfim, depois da inteligência artificial recolher muitos dados assim, ela poderia recalcular. Será que esse trajeto aqui desse ônibus está sendo bom? As pessoas nem estão utilizando o trajeto desse ônibus, por exemplo, está tendo pouca utilização, mas o trajeto daquele outro ônibus ali, aquele outro trajeto, o trajeto da linha verde, está super lotado, porque as pessoas estão utilizando demais. Então, vamos alterar o trajeto da linha amarela, porque esse trajeto da linha amarela não está muito utilizado, mas o da linha verde está. Então, vamos colocar mais ônibus para a linha verde, ou alterar aqui o trajeto e tal. Enfim, eu estou imaginando formas da gente unir a inteligência artificial com soluções para o pedestre, para o ciclista, para quem utiliza o transporte público e também para quem utiliza o automóvel de forma a passar menos tempo dentro do trânsito e ter mais qualidade de vida, né? Perfeito.
Então, assim, agora eu pensei em algumas aplicações para ônibus, né? Então, por exemplo, um sistema desse de IA, né, como ele tem noção como está o estado atual do trânsito na cidade toda, né? Então ele tem como dizer, por exemplo, para o usuário do ônibus, né, quando ele vai chegar em casa, né, estimar o tempo da viagem com precisão, né. Também eu posso consultar quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar na minha parada, certo? Hoje também, como você falou, né, as rotas dos ônibus elas são fixas, né? Cada ônibus tem sua rota e a quantidade, né? Mas uma IA, ela poderia, por exemplo, controlar, né, essas rotas e a quantidade de ônibus que tem em cada uma, né? Dependendo, a IA pode prever, né, quando vai ter algum pico, alguma coisa, e ela vai lá e modifica esses parâmetros que antes eram fixos, mas que podem ser também adaptáveis. Agora, sim, pensando no usuário do ônibus, também, é uma coisa chata, né, que muitas vezes o ônibus não para, né, para deficientes ou para idosos, né? O ônibus passa direto, né? A IA também poderia ajudar esse tipo de cidadão, né, identificando esses motoristas que não param, né, quando eles pedem, né? Muitas vezes até por orientação da empresa. Também poderia detectar se há a superlotação no ônibus, né, para melhorar a qualidade de vida do passageiro, né, esse tipo de coisa, certo? Beleza. Alguma colocação, alguma dúvida? Posso prosseguir? Então, né, outra aplicação legal, certo? Seria usar essa IA, né, para tentar também auxiliar no controle de pandemias, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia, tá? E muitas pessoas não estão seguindo as recomendações do governo. Então, por exemplo, uma recomendação, né, é que todo mundo use máscaras, né? Mas algumas pessoas insistem em não seguir as recomendações. Então, um sistema de IA, né, poderia identificar na rua, né, quantos pedestres não estão usando máscaras, certo? Só para ter isso, assim, eu acho que hoje em dia ninguém pode atuar, uma pessoa, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ninguém pode ser autuado porque não está usando máscara, né? Aqui em São Luís não, né? Em alguns lugares sim, mas eu acho que aqui Em não. São Não, Luís, não. aqui, Aqui, eu não sei, o é, Francisco pode falar melhor. Mas, aqui em São Luís, não. Nenhum dos decretos, nem o municipal, nem estadual, prevê multas para pessoas por não utilizar. Acho que mais certo, para estabelecimentos do que há uma orientação de que não acessem, que as pessoas não acessem se não tiverem com uso de máscaras. E acho que aí o estabelecimento poderia sofrer algum tipo de sanção administrativa. Mas há estados em que as pessoas individualmente podem ser multadas por estarem transitando em vias públicas sem uso de máscaras. Acho que no Distrito Federal é assim, ou era até um tempo atrás. no Rio eu sei que é também. No Rio é multa, né? Eu acho. Tá, então, pelo menos, né, esse tipo de análise, né, serviria para dar uma noção, né, para os agentes da saúde, né, para os governantes, como está a situação em determinados pontos da cidade, né? A gente poderia saber, por exemplo, em quais localidades as pessoas estão usando menos máscara, né? Em quais bairros as pessoas não estão ainda conscientes de usar máscara. E o governo poderia aplicar, né, medidas de proteção, especificamente naquelas regiões, né, onde tem poucas pessoas usando máscara, né? Até para melhorar o direcionamento das campanhas, né, de Isso, conscientização para esses locais. exatamente. Então, mesma coisa para o distanciamento social, né? Então, a IA ela poderia, por exemplo, detectar os pedestres na rua, tá? E poderia, né, dar para os gestores, né, indicadores se as pessoas estão mantendo o distanciamento social ou não, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, o em verde são as pessoas que estão ok, em vermelho são as pessoas que estão aglomeradas, né? Busson, mas como é que nesse caso a inteligência artificial conseguiria identificar se duas pessoas que estão ali grudadinhas não são marido e mulher, que moram na mesma casa e que, enfim, não precisam fazer distanciamento um do outro porque moram na mesma casa? Não, aí não teria como saber, né?
Mas, assim, isso seria um outlier, né? Seria um exemplo, um falso positivo, né? Seria um dos erros do sistema, né? Mas que não tem como Mas aí eu escapar, né? vejo, aí eu vejo que, digamos, Só o se... sistema ele seria muito bom para detectar se está tendo uma grande aglomeração, né? Tipo assim, se o povo se aglomerou na Isso, porta de uma loja porque está tendo alguma coisa na televisão, aí o povo se aglomerou para olhar aquilo, e aí o sistema realmente ele é muito efetivo para detectar essa grande aglomeração e dizer, opa, problema ali nessa grande aglomeração. exatamente. Então, assim, essa sua colocação é possível de fazer, tá? Mas de forma bem invasiva, né? Eu poderia reconhecer as pessoas e ter um banco de dados, né? Cadastrado que a pessoa XY são mulheres, né? É um casal, desculpa. Eu sei que a pessoa A e a pessoa B são um casal e eles estão juntos ali. Então, eu poderia, né, considerar esse caso, né? Usando reconhecimento facial. Mas Mas, isso mas não é o suficiente, porque poderia ser um casal homoafetivo, né? não, só um exemplo, mas poderia ser... É. Entendeu? Já Poderia seria, no ser caso, pai e já com invasão, filho. uma espécie de invasão da mesmo identificação da pessoa pelo banco de Isso, dados, digamos, do registro, né? Saber que aquela pessoa é fulano de tal, eles teriam todas as informações daquela pessoa. Seria exatamente, uma, né? aí já é um pouco Mas mais aí, invasivo, a gente tem que considerar até a questão de privacidade, né? Direito de violação aí de dados. justamente, isso foi um ponto que eu sempre me preocupei, né? De que a inteligência artificial, ela não invada a privacidade das pessoas, né? Essa história de, no meio da rua, você está tendo sua face reconhecida, eu acho muito perigoso. Né, muito perigoso porque está invadindo a privacidade das pessoas. Dentro de um estabelecimento, não. O estabelecimento é um local privado, né? Então, se o estabelecimento quiser colocar câmeras, tudo bem. Mas no meio da rua, a gente tem todos aqueles direitos individuais de você ter a sua privacidade ao andar no meio da rua, né? Eu até entendo quem pensa nos benefícios de você fazer um reconhecimento facial no meio da rua, né? Para identificar uma pessoa, por exemplo, que está foragida, né? Mas é um benefício muito pequeno diante dos problemas em termos de direitos individuais que estariam sendo transgredidos, né? O direito de você ir e vir sem ser identificado. Então, Busso, eu te coloco essa pergunta. Como é que uma inteligência artificial como essa, que identifica, assim, que observa as aglomerações, né? Como é que a gente pode garantir que essa inteligência artificial não vai ser utilizada para reconhecer o rosto das pessoas no meio da rua, né? Porque reconhecer o rosto das pessoas no meio da rua, juridicamente, é problemático, né? A gente poderia ter um batalhão de advogados para explicar por que a gente não pode identificar o rosto das pessoas no meio da rua. Então, como é que, do ponto de vista da tecnologia, a gente pode pensar num tipo de tecnologia que vá até esse ponto e não passe disso, né? Que não, assim, um tipo de tecnologia que consiga identificar se as pessoas estão aglomeradas ou não, que evite grandes aglomerações, mas não venha a ser utilizada para identificar o rosto das pessoas no meio da rua. É possível a gente colocar esses limites na inteligência artificial? Então, isso depende da aplicação, certo? Aí, assim, eu acho que tem que ter uma relação de muita confiança, né, entre os usuários, né, e o órgão que está usando essa IA, né? Porque, assim, por exemplo, o governo pode ter um sistema desse de IA, tá? E ele pode me falar que não está usando reconhecimento facial, né? E eu vou acreditar nele, né? Eu posso acreditar ou não, mas, assim, não há algum tipo de limitador. Assim, eu não posso usar uma coisa em mim que vai impedir uma câmera de pegar minha face, entendeu? Então, assim, Então, nesse caso, veja, se a gente não, se tecnologicamente a gente não consegue colocar um limite na inteligência artificial para dizer, olha, a partir daqui o sistema nem aceita reconhecer a face das pessoas se ela está no meio da rua, se a gente não consegue programar, por exemplo, a inteligência artificial para ela não reconhecer as pessoas no meio da rua, então eu, particularmente, acredito que um sistema que tem até sido feito com a boa intenção de evitar aglomeração, né? Ele não passaria pelo crivo da nossa Constituição, porque ele pode ser muito mal utilizado. Ele pode acabar sendo utilizado por gestores de tendência mais autoritária, por exemplo, para reconhecer
as pessoas no meio da rua. E aí isso fere muito os nossos direitos individuais de trafegar pela rua sem ter o rosto reconhecido. Alguém aqui colocou, o Vinícius colocou, por exemplo, que na China estão usando reconhecimento facial para fiscalizar as pessoas nas ruas, né? Então a gente sabe justamente que lá é um sistema mais autoritário, digamos assim, em relação às liberdades individuais. Então, eu acho muito positivo quando a gente pensa na inteligência artificial para controlar a pandemia, né? Para evitar aglomerações. Mas se o preço disso for a gente abrir uma brecha, abrir uma porta para um governo potencialmente autoritário reconhecer as pessoas na rua, então eu acho que é um preço muito caro para a gente pagar, entendeu? Eu diria que eu diria que não passa pelo crime da nossa Constituição. Aí eu sei que tu não é da área do direito, não é? Tu és da área da tecnologia, mas tem outros advogados aqui na sala, e eu peço também a opinião dos outros advogados, dos outros pessoais que são da área do direito. Talvez é até um tema de outro evento, não seria nem esse, mas um tema de outro evento. Mas eu queria ouvir a opinião de mais alguém. Então, assim, o que eu acho é que, por exemplo, o sistema desse aqui, de reconhecimento facial, né, ele funciona de forma similar a uma rede social, né? Uma rede social, por exemplo, o Facebook reconhece faces também, tá? Você upar uma foto, se um amigo seu upar uma foto, se você estiver nessa foto, ele já marca você automaticamente, né? E, inclusive, também ele sabe todo o seu rastro, né? Sua localização, né? Entendeu? Tem acesso ao seu histórico do navegador, que eu acho até muito mais intrusivo do que pegar você caminhando na rua, né? Então, assim, o que normalmente eles alegam é que eles têm o próprio usuário, ao aderir aos termos do serviço, ele acaba autorizando todo esse tipo de invasão da privacidade, né? Quando você adere à rede social, de certa maneira, você aceita todos esses termos, né? Que muitas pessoas não observam que quando clica lá no sim, eu aceito, está aceitando uma série de invasões de privacidade. Agora, a gente precisa considerar, talvez, nesse ponto, porque aí é o Estado, é o poder público que estaria utilizando de uma ferramenta que potencialmente pode ser, realmente eu compartilho da preocupação da professora, que pode ser desviada, ser utilizada de maneira prejudicial, não desvirtuando essa aplicação inicial que você mencionou, que realmente pode ser útil para a identificação de aglomerações, sem realmente individualizar as pessoas, simplesmente identificar que naquele ponto está havendo uma quantidade de pessoas que é inadequada num momento de pandemia em que se exige o distanciamento, desde que não haja a identificação, a individualização de cada uma dessas pessoas que estão ali naquele momento. Boa noite. Professora, posso falar? Pode falar. Claro, com certeza. A professora pediu a opinião aqui jurídica, né? E eu só queria comentar aqui que essa questão de distanciamento social, reconhecimento por face e os direitos individuais me lembra muito um livro do George Orwell chamado 1984. E eu vejo que cada vez mais esse livro está virando uma realidade. Eu acho que o George Orwell nunca pensou que a infração de direitos individuais ia ser tão forte. E, como vocês falaram, a China é o maior exemplo disso. O que impede o Estado de perseguir opositores com esse tipo de tecnologia? Até onde vai o limite? O que é proteger eu, como indivíduo, contra a força do Estado, que tem um monopólio? Então, é algo que realmente tem que ser debatido e se utilizado muito bem limitado pelo direito e pela tecnologia. Fica aqui só meu posicionamento de precaução. Não, perfeito, Vitor. A minha posição também é essa, né? Por isso, assim, que eu sou muito favorável à tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela vem para nos ajudar. Mas o ser humano, principalmente quando a gente tem pessoas com tendências autoritárias, pode deturpar o bom uso da tecnologia, né? E acaba deturpando, né? E aí o Vinícius comentou aqui o exemplo da China, que está fazendo reconhecimento facial para fiscalizar opositores do regime, né? Então, isso pode acontecer em qualquer país. E aí, portanto, acho que o povo do direito é que pensa muito nisso, né? Porque a gente passa toda a nossa faculdade falando sobre isso e em várias disciplinas a gente fala sobre isso. O livro do George Orwell é um grande clássico, né? E aí, portanto, isso é algo realmente que a gente tem que ter muito cuidado, né?
E aí eu vejo o seguinte, se a gente tivesse, por exemplo, uma inteligência artificial que identificasse só os pontinhos, né? Cada pessoa é um pontinho, é uma massa, um corpo que está ali sem fazer a identificação facial. Se a gente conseguisse fazer uma inteligência artificial que só reconhecesse isso, né? Tipo um corpo, mas se identificasse a homem, se identificasse a mulher, se identificar o rosto da pessoa, aí eu acho que teria muita aplicação boa e seria muito mais seguro, né? Aí sim, eu acho que teria muita mais segurança, porque a gente conseguiria só identificar aquela massa, né? Aquele corpo ali. Por exemplo, até mesmo do ponto de vista de segurança, se a gente vê uma pessoa com uma arma na mão, daria para identificar a arma, né? Mas não identifica o rosto. O grande problema é identificar o rosto. Porque na hora que identifica o rosto da pessoa, você está invadindo a privacidade dela. As pessoas, elas têm que ter a privacidade de irem e virem nas vias públicas sem serem identificadas. Como eu falei, se ela entra dentro de um comércio, aí não. Se ela entra dentro de um local privado, aí não. O local privado tem o direito, digamos, de instalar câmera para, enfim, dentro do seu local privado. Mas fora do local privado, no meio da rua, as pessoas têm o direito de transitar sem serem identificadas, né? Então, eu acho que esse é um debate fantástico, esse é um debate maravilhoso. Por quê? Porque a gente precisa de tecnologia, cada vez mais o mundo é digital, cada vez mais a gente vai precisar pensar em aplicações da inteligência artificial e a gente vai precisar do time de juristas, né, de advogados, para dizer assim, olha, até aqui, ok, a partir daqui a gente tem que pensar numa outra solução, porque a partir daqui vai ferir algum direito individual, né? Mas eu acho que isso, inclusive, poderia até ser tema de uma outra live se o Busson tocar. O que é que tu achas, Busson? Acho legal, acho bem interessante. Posso trazer, assim, reconhecimento facial tem sido uma polêmica até na ciência, né? Recentemente, um órgão muito importante na área da computação, né, a CM, ela publicou um apelo, ela publicou uma nota, né, dizendo que, pedindo para os pesquisadores pararem de estudar reconhecimento facial por um tempo, porque a área está avançando muito rápido, entendeu? Tipo, os modelos mais recentes de reconhecimento facial conseguem reconhecer uma pessoa dentre milhões, né? Você tem uma ideia, tipo, esses sistemas da China, né, reconhecem boa parte da população, certo? Então funciona muito bem. Os governos estão já tentando, discutindo como eles vão regulamentar, né, essa tecnologia. Aqui eu não sei se já começaram a discutir isso também. Talvez vocês saibam melhor que eu. Tem a Lei Geral de Proteção e Uso de Dados, que ela impõe que a finalidade para o uso de dados esteja muito clara. O usuário ele tem que saber para qual finalidade esses dados que estão sendo coletados eles vão ser usados. Se, por um acaso, a gente descobre que a empresa ou mesmo o poder público está usando para outra finalidade, aí a gente pode reclamar em juízo. Agora, num estado que não é democrático, não tem, de fato, para quem reclamar. Esse é o grande problema. Em estado democrático, a gente ainda consegue brigar, mas num estado que não é, muito difícil. Pessoal, não é à toa que dizem que os dados é o principal ativo, né, a principal riqueza do século XXI. Não é petróleo, não é nem mesmo a água, como muita gente diz que é a água, mas eu já vi muitos filósofos e, sei lá, outras áreas dizendo que os dados, né, os dados das pessoas são a principal riqueza do século XXI. E nesse sentido, quem controla os dados controla tudo, né? Quem controla os dados controla o mundo, digamos assim. Então, eu acredito que é algo que a gente tem que pensar, que a gente tem que debater, a gente tem que discutir, porque se a gente não discute, tem profissões que a gente passa a profissão inteira sem nem pensar, a gente utiliza toda a tecnologia, os dados estão na nossa vida, mas a gente não pensa sobre isso. Quem é da área jurídica, por exemplo, só vai pensar em dados se você é específico da área de dados ou coisa mais jurídica de informação, assim, de tecnologias. Mas a todas as outras áreas jurídicas, a gente nem pensa sobre isso, né? Apesar da gente ter Instagram, apesar da gente ter e-mail, apesar da gente estar utilizando dados e mandando os nossos dados o tempo todo. E é tão bom a gente estar falando sobre isso, porque, vejam, é necessário a gente pensar em dados, em como a tecnologia está sendo utilizada e como a gente vai utilizar a tecnologia para o bem da sociedade, para melhorar a sociedade, né? Não para invadir
a privacidade das pessoas, não para invadir direitos individuais, mas para o bem. E aí, por exemplo, quando a gente pensa em todas aquelas tecnologias que o Busson mostrou aqui, do semáforo que reconhece que o pedestre está ali esperando, tudo isso é excelente, é uma prova de que a tecnologia, ela se bem utilizada, e na verdade a tecnologia sempre é pensada, né, assim, do ponto de vista filosófico, o que é a tecnologia? É um instrumento que o ser humano cria para facilitar a sua vida, né? Então, a tecnologia ela serve para isso, para facilitar a vida, para melhorar a sociedade. Então, cabe aos juristas ou a outras áreas correlatas também pensar nos limites. A tecnologia ela vai nos ajudar até aqui, mas a partir daqui ela começa a ficar arriscada. Então, como é que a gente vai colocar esse limite? E aí vem todo mundo da área da tecnologia dizer, a gente pode prever essa seguinte solução. Aí eu passo a palavra de volta para o Busson, né? Se é possível, Busson, eu vou finalizar minha fala aqui com essa pergunta, se é possível, por exemplo, essa tecnologia aí do distanciamento social, né? Uma tecnologia que reconheça só e somente o corpo das pessoas, né? Aquela massa corpórea, mas não reconheça a face. É possível criar uma tecnologia assim, que ela tenha um limite, tipo assim, olha, por mais autoritário que seja um governo, a gente vai criar um tipo de tecnologia que ela só vai até bem aqui. O governo não vai conseguir reconhecer a face das pessoas, só vai conseguir reconhecer o corpo. É possível a gente colocar esse limite do ponto de vista tecnológico ou não? Não, assim, do ponto de vista tecnológico, você nunca tem garantia, assim, do que está rodando por trás, entendeu? Assim, o dono do aplicativo, né, o órgão que está gerenciando aquele aplicativo vai te falar alguma coisa, né? Vai te mostrar uma coisa, mas você nunca tem garantias de que aquilo é verdade, né? Então, por exemplo, muitas vezes uma aplicação, sei lá, uma aplicação de tirar foto, por trás está roubando dados seus, né? Está obtendo outras informações. Né? Então, por exemplo, assim, essa tecnologia de distanciamento social, né? Ela pode ser vendida como uma tecnologia de distanciamento social, só que por trás ela pode estar também reconhecendo a face, né? E eu, como usuário, não tenho garantias disso, né? Porque eu não conheço por dentro, né? Eu não conheço a aplicação por dentro. Mas a Aline colocou aqui, sensor térmico. Não poderia, por exemplo, ser uma tecnologia dessa aí do distanciamento social, que apenas trabalha com sensor térmico? Pois é, mas, assim, o sensor térmico, né, ele tiraria algumas informações, né? Mas, assim, ainda teria as informações espaciais, né, das pessoas. Eu teria perda de detalhes, né? Por exemplo, de detalhes da face, por exemplo, e de outras partes do corpo. Mas é porque essa é a ideia. Essa é a ideia, é uma tecnologia que ela não seja completa, que ela perca os detalhes, ela não tenha acesso a esses detalhes. Essa é justamente a ideia. Mas assim, pense como usuário, como é que eu vou saber que aquela câmera é um sensor de calor, né? Como é que eu vou saber que aquela câmera não é? Eu entendi o que tu quer dizer. Não, o usuário pode não ser assim. Quem está caminhando na rua não vai saber se aquela câmera ali ela é só de calor, sensor térmico, ou ela é uma câmera que está realmente me filmando. Mas, por exemplo, quem fiscaliza o Estado, as instituições que fiscalizam o Estado, pessoas individuais ou o Ministério Público, que seja, vai poder olhar as compras que o Estado fez. Então, se o Estado está comprando câmeras ou se o Estado está comprando sensores térmicos, né? O que é que o Estado está instalando nas vias públicas? Aquilo que está sendo instalado é uma câmera que faz a leitura facial ou é um sensor térmico? Dá para as instituições democráticas, enquanto a gente vive numa democracia, como a Aline bem colocou, né? Enquanto é uma democracia... Vamos deixar no Aresdo. 1202. É que assim, tem alguém com o microfone aberto aí? Obrigado. É que assim, muitas vezes você consegue disfarçar a coisa, né? Tipo assim, você pode ter uma coisa que parece sensor térmico, mas ele também captura a imagem, entendeu? Sobre o próprio sistema, eu queria até avançar um pouco nessa questão, considerando que é um sistema que seria potencialmente adquirido pelo poder público, se há a possibilidade de dar garantias de que esse sistema seja auditável, se tem como a sociedade civil ou as instituições organizadas, exemplo do que a professora citou do Ministério Público, de verificar, auditar esse sistema e verificar qual o nível de informação e de detalhamento de informação que ele está coletando.
seria possível isso ou sempre haveria esse risco de algo estar sendo coletado às escondidas? Eu acho que esse risco sempre existe, entendeu? Eu acho que nada é 100% confiável. Então, assim, se tem um governo mal intencionado, entendeu? Se ele quiser, ele faz. Entende? E já faz hoje, né? Um exemplo Agora, disso, pode falar. assim, mas inclusive tem coisas muito mais perigosas que envolvem IA, que são muito mais perigosas do que reconhecimento facial, né? Por exemplo, uma coisa perigosa é o deepfake, né? Eu poderia, por exemplo, colocar a professora Isabela bem aqui andando nessa rua, né? Sem ela nunca ter entrado nessa rua na vida dela. Né? Peraí, tu daria para me colocar andando nessa rua se nunca tinha andado aí? Sim, daria, entendeu? E tecnicamente seria imperceptível, entendeu? As pessoas, qualquer técnico ia jurar eu achava que que isso era realmente só você. coisa de Hollywood, assim. Não, os deepfakes também estão sobre discussão em vários países. Ou que fosse assim um Photoshop, se fosse uma foto, né? O povo bota um Photoshop mal feito, você vai te dizer o próprio vídeo. Aí ela faz como se ela fizesse um Photoshop, mas um Photoshop muito bom que nem um técnico de Photoshop conseguiria perceber que é uma montagem. Né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, posso colocar aqui. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um vídeo do Obama falando, certo? Uhum. Só que esse vídeo que vocês estão vendo aqui é um vídeo falso, entendeu? Eu ouvi falar sobre isso. A gente não está ouvindo o áudio, não, mas eu já ouvi falar sobre esse vídeo. Que botaram palavras falsas na boca dele. Peraí, posso passar aqui? E são quatro vídeos gerados do Obama falando a mesma coisa, né? Esses vídeos são falsos, né? Todos gerados por inteligência artificial, né? Criam tipo um avatar da pessoa, tipo o avatar da pessoa, né? Computação gráfica. A IA, ela aprende a gerar essa computação gráfica, né? Só que não... Eita, Bussão, tu tá me deixando com medo, viu? Tô ficando com medo. Esse outro artigo aqui o cara pega aqui Sabe o que é que eu vejo de tudo isso? É que a gente está tão avançado na tecnologia da inteligência artificial, reconhecimento de faces e tal, e a gente mal sabe disso, né? Assim, o tanto que é necessário a gente falar sobre isso. Nessa aplicação aqui, por exemplo, o cara tem uma filmagem de uma rua, ele vai pegar um carro aqui do banco de dados e vai colocar aqui nesse vídeo, né? Ele vai soltar ali, e aí vai... Pois é, então veja, nesse caso, qual seria a solução? A gente não ter câmeras na rua? Ou a solução é a gente desenvolver uma forma de bloquear esses programas que produzem mentiras? Bloquear fake news, entendeu? Essas fake news que produzem mentiras de dizer que um carro está num lugar quando ele não está, que uma pessoa está no local onde ela não está, né? O problema é que não daria para saber, entendeu? Alguém poderia, por exemplo, gerar um vídeo seu falando alguma besteira, jogar na internet, entendeu? E as pessoas iam jurar que é você, né? E você ia dizer que não era você, mas não teria como saber. Perícia, não? Não pode fazer perícia? Não, pois esses vídeos são ultra realistas, entendeu? Até um perito teria dificuldade de perceber, entendeu? Assim, penso eu que deveria ter alguma agência do governo, dentro da polícia, do Ministério Público, especializado nessa para poder fazer a perícia e dar uma margem de segurança para a sociedade, porque a realidade
pode ser feita de qualquer forma que eu estou vendo aí. Assustador. Ó, tem outro... Busson, tu tá assustando todo mundo. Outra coisa também que eu queria comentar sobre a invasão de privacidade, lembra também o caso do Snowden, né? Que revelou que o governo dos Estados Unidos espionava todos os seus próprios cidadãos, sem falar de governos estrangeiros. Então, isso é uma realidade bem patente. Sei lá, alguém da CIA pode estar assistindo essa aula e a gente nem está sabendo. O Marco Civil da Internet no Brasil, a lei de 2014, ela veio meio que depois desses eventos, né? Porque o governo americano estava espionando a Dilma. E, tipo assim, ela fez um discurso também muito bom sobre isso, enfim. Gente, o que é que eu vejo? Eu vejo, assim, que não tem como a gente fugir da tecnologia, sabe? Se a gente fugir da tecnologia, a gente simplesmente vai deixar a tecnologia nas mãos de quem não está fugindo dela, né? De pessoas com tendências autoritárias, de países com tendências autoritárias, e a gente vai ficar para trás sem saber controlar, sem saber sequer o que tecnologia que está existindo. Então, eu vejo que não adianta a gente fugir da tecnologia. O que a gente tem que fazer é entrar no debate, entender as tecnologias que estão rolando pelo mundo, o que é que está acontecendo, e buscar formas de limitar, de utilizar a tecnologia para o bem, né? Assim, para melhorar a sociedade e não para exercer autoritarismos, né? E aí entra todo um trabalho de advogados, juristas, etc. Entra também, na minha opinião, o trabalho das pessoas que trabalham com tecnologia para buscar formas de limitar. Por exemplo, o Busson falou para mim que tudo pode ser... enfim, o governo autoritário pode encontrar um jeito de manipular uma coisa que era para ser um sensor térmico, um governo autoritário pode encontrar um jeito de aquilo não ser um sensor térmico, né? Ser reconhecimento facial. Aí entra outras profissões, juristas, pessoas que estão nos cargos que fiscalizam o poder público para impedir isso de acontecer, né? E aí, Busson, eu também considero que as pessoas da área da tecnologia têm que encontrar uma forma da própria tecnologia ser rastreada. Tipo assim, se um governo comprou uma tecnologia que não pode, está usando uma tecnologia que não pode, de um jeito que não pode, isso tem que gerar alguma impressão digital, digamos assim, isso tem que gerar alguma rastreabilidade, né? Por exemplo, fazer um algoritmo, né? Tudo é algoritmo, eu não entendo nada de algoritmo, mas parece que tudo é algoritmo, e aí fazer um algoritmo que, se uma tecnologia de inteligência artificial está sendo utilizada fora daquilo que ela foi permitida, né? Então, que esse algoritmo deu aviso, deu alerta, que aquilo está sendo utilizado fora daquilo do que foi permitido, né? Então, eu acredito que a gente tem um trabalho muito grande para fazer isso, porque não dá para a gente fugir das tecnologias. Se a gente tiver a impressão ingênua de que é possível fugir dessas tecnologias, a gente só vai ficar para trás, e aí outros países não vão fugir, e outros países vão vir aqui monitorar a gente sem a gente saber. Isso é o que vai acontecer, né? Então, é melhor que a gente esteja por dentro do que está acontecendo e criando mecanismos tecnológicos e jurídicos para a gente conseguir controlar isso e utilizar da melhor forma possível. O que é que tu achas, Busson? Assim, eu concordo com tudo, assim, mas assim, alguns pontos que você colocou, eu acho que não há garantias, né, de que eles vão ser cumpridos, entendeu? Porque depende da intenção de quem está fazendo ou de quem está pagando, né? E é como aquele o ex-CEO da Cambridge Analytica, né, falou que o seguinte, né, o mal paga bem, né? Então, o mal paga bem, é complicado. Então, assim, Ou seja, no final das contas, assim, depende da gente ter uma democracia, porque se a gente tiver um sistema autoritário, um poder autoritário, né? Por mais que se diga, nós estamos criando limites, aqueles limites podem ser deturpados, podem ser ultrapassados sem a gente nem ver, né? Então, assim, depende da gente ter instituições democráticas fortes, que controlem realmente, assim, que fiscalizem o poder público e não deixem a tecnologia ser utilizada fora dos limites. Eu acho esse exemplo
Não, eu achei esse exemplo da Cambridge Analytica muito bom. Não sei se vocês estão por dentro, mas assim, é uma agência, né, de publicidade que, né, interferiu muito, né, nas últimas eleições americanas, né, na eleição também, eu acho que da Inglaterra e no Brexit, né. Eles usavam publicidade direcionada, né, que usa IA por trás, né, para tentar manipular as eleições, né. Então, como eles faziam, por exemplo, quando o cara era possível eleitor da Hillary, né, eles direcionavam, né, uma propaganda de desestimulação, né, porque lá nos Estados Unidos você não é obrigado a votar, né. Então, esse cara que era possível eleitor da Hillary, né, ele recebia propaganda desestimulando ele a sair para votar, né. Dizia, não vote, votar não vai resolver nada, tudo a mesma coisa, não sei o que e tal, entendeu? Enquanto os caras que eram possíveis eleitores do Trump ainda recebiam propaganda para incentivando essa pessoa a ir votar, né? Então, tem um estudo aí que estima que né, essa manipulação interferiu em 1 a 2% da eleição dos Estados Unidos, né? Que deu que essa margem deu a vitória para o Trump, né? Isso aconteceu até em outro país, acho que era algum país da África que tinha uma grande comunidade indiana e a comunidade africana. E fizeram uma campanha para os jovens, tipo assim, não sou obrigado a votar. E aí o que eles sabiam da cultura do local? Que as famílias indianas, os jovens iriam votar da mesma forma, porque os pais indianos são muito rígidos, eles cobram dos filhos. Já os pais africanos, eles sabiam que os jovens africanos não tem essa rigidez na família, os pais não são não cobram tantos filhos para que eles obedeçam certas coisas. Então, a comunidade africana poderia votar menos, os jovens poderiam não ir votar. E foi o resultado da eleição foi favorável, né? Então, isso já... O Vitor queria falar, gente. No Brexit também foi a mesma coisa. A margem de diferença foi coisa de 2 a 3%. Então, a atuação da Cambridge Analytica foi cirúrgica e realmente decisiva. E isso é um questionamento que eu faço sobre o poder da tecnologia. Se os Estados Unidos, que é uma democracia que tem 200 anos, é o berço do constitucionalismo e uma série de outras liberdades individuais, o governo lá espiona os cidadãos e outros países, eu imagino o que a China não faz, que lá é um autoritário. Então, isso tem que ser discutido com muito cuidado e é a pauta do século XXI. Não à toa, o Yuval Harari sempre trata isso nos livros dele, o Homo Deus e o Lições do século XXI. É muito bom, cara. Esse autor é muito bom, eu também leio, né? Pessoal, então assim, a gente não pode mais se alongar muito, porque senão a gente vai fugir aqui do tempo do debate. Mas o que é que eu queria colocar é que a gente precisa falar sobre esse tema, né? E que eu não acredito que a gente se eximir de usar a tecnologia vai ser a solução dos problemas, porque só vai deixar aqueles países que utilizam a tecnologia mais fortes ainda e mais tendentes ainda a utilizá-la de forma autoritária, já que outros países não vão ter como controlar, porque nem tem nem conhecimento da tecnologia, né? Então, o que eu acredito que a gente tem que fazer é ter mais conhecimento sobre tecnologia, utilizar-se em tecnologia mais... tendo conhecimentos, o máximo possível de conhecimento sobre ela e o máximo possível defendendo a democracia, defendendo as instituições democráticas, porque até mesmo países democráticos, como o Vitor falou, coisas ruins podem acontecer, né? Como o Busson também falou. Que dirá se o país não é democrático, se não tem instituições fortes fiscalizando o Estado, fiscalizando o poder público, tá? Eu vou abrir aqui mais para 1 ou 2 pessoas falarem para a gente poder finalizar. Quem aqui quer falar? Alô, boa noite. Boa noite. Meu nome é Francisco, eu sou do setor de saneamento, né? Gostaria de saber, de perguntar para o professor, se teria como aproveitar essa tecnologia, por exemplo, de detecção facial, detecção de movimento, por exemplo, para identificar as pessoas que jogam resíduo na rua, e multar e saber sobre isso. Por exemplo, isso na minha opinião, seria uma forma de aproveitar essa tecnologia
Sim. Que justificaria esse limite, né, de acesso aos direitos de uma pessoa, na minha opinião. Tipo, porque aqui, por exemplo, não só aqui, mas em vários países, várias cidades têm esse problema de pessoas que, de forma continuada, sempre, deixam os resíduos, principalmente da construção civil, né? Você percebe que tem vários pontos na cidade onde tem esse problema. Então, essa tecnologia teria como ser aproveitada para multar pessoas que cometem alguma infração relacionada ao meio ambiente. Sim. Isso aqui é relacionado à questão de resíduos. Mas, por exemplo, vamos também pensar uma forma de aproveitar a tecnologia para saber em tempo real se a água da Lagoa da Jansen, por exemplo, aqui em São Luís, está com algum problema e qual é o problema, para poder fazer uma intervenção rápida para poder resolver um problema relacionado ao saneamento. Era só isso e muito obrigado pela atenção. Tá. Antes do Pulso responder, desculpa, Pulso, eu só quero fazer a análise legal de constitucionalidade dessa pergunta, tá? Eu passo para ti. É o seguinte, do ponto de vista legal, como a gente já vinha discutindo aqui, você fazer reconhecimento facial das pessoas que transitam na rua, eu não vejo isso como constitucional. Isso, na minha visão, seria inconstitucional. Porém, se você identificar um local específico onde as pessoas estão jogando resíduos, certo? Aí eu acredito, por exemplo, naquele local específico na frente tem uma propriedade privada, tem um bar, tem uma mercearia, tem alguma coisa. Aí eu acredito que você poderia se utilizar da câmara de vigilância desse local apontada para aquele local específico, porque você não estaria pegando pessoas que estão simplesmente transitando no meio da rua. Você estaria apontando a câmera para um local específico, onde naquele local específico a gente já tem, pelo histórico, o conhecimento de que as pessoas estão jogando resíduos de forma inapropriada, né? Então, eu acho que juridicamente poderia ser feito assim, mas eu vou passar a palavra para o Busson para ele falar sobre a questão tecnológica, se é possível, né? Enfim, e a gente abre só para mais uma pessoa se manifestar sobre isso que o Francisco colocou. Eu peço para algum outro advogado que esteja na sala, se quiser se manifestar também sobre isso, para ver se concorda ou não com o que eu coloquei aqui, porque realmente é uma análise interessante. Se a câmera apontada para um único ponto específico, isso seria constitucional ou não. Pulson, a palavra está contigo. Então, do ponto de vista tecnológico, é possível sim, né? Inclusive, existem muitos trabalhos, né, de reconhecimento de ações, né, onde a IA ela consegue, né, reconhecer uma pessoa que está fazendo alguma coisa, né? Como, por exemplo, como você disse, jogando lixo no meio da rua, né? Assim, a Isabela deu um ponto de vista jurídico, certo? E, inclusive, esse tipo de sistema também é usado na China, né? Tipo, lá na China, além de monitorar, né, os cidadãos, saber por onde cada pessoa está passando, eles também conseguem identificar esse tipo de ação, né? E lá, a sociedade ela é toda pontuada, né? É o que a gente chama de gamificada, né? Então, os cidadãos, por exemplo, quando o cidadão ele joga o lixo no meio da rua, ele é penalizado, né? Então, ele perde pontos, né, como cidadão. E lá na China, conforme a pontuação da pessoa, né, ela é penalizada socialmente, né? Então, assim, do ponto de vista tecnológico é possível. Sobre a água, também é totalmente possível. Inclusive, até o Gabriel, que está aqui na sala, que é o namorado da Aline, ele já trabalhou com um sistema de classificação, né, de impureza em água, né? Então, por exemplo, uma IA, ela pode aprender, né, a reconhecer quando uma água está própria para o consumo e quando uma água está contaminada, né? Então, por exemplo, imagina que, além de ter câmeras, né, pela cidade, eu também poderia ter sensores no esgoto, né? E poderia ter tipo um diagnóstico, né, de como está o tratamento de água em São Luís, como é que está a qualidade da água, como é que está a situação dos esgotos, né? Como é que está a qualidade dos rios, do lago e tudo mais, né? Então, assim, essas coisas não são limitadas apenas à câmera, né, apenas à visão, mas também qualquer tipo de sensoramento.
Aí, quando a gente fala de sensoramento para água, eu acho que não tem nenhum empecilho legal, eu acho maravilhoso. Já sobre identificar pessoas no meio da rua, eu continuo com muito medo disso, acho que isso não passa em termos de legalidade. Também daria para medir a qualidade do ar, também, além da água. Certo. Pessoal, algum outro advogado aqui na sala quer comentar sobre isso? Aquela ideia específica que eu falei, se fosse uma câmara apontada para um local específico, onde a gente historicamente sabe que as pessoas jogam resíduos ali, entendeu? Se fosse a câmera apontada só para aquele local, não é uma câmera que vai pegar as pessoas passando no meio da rua, ela vai estar apontada para um local. O que é que vocês acham? Que aí passaria no crivo da constitucionalidade? Professora, eu acho que nesse caso se aplicaria a questão do princípio da ponderação, né? Me parece que ele se aplicaria e se justificaria. No caso, a invasão, a privacidade se dá num percentual menor, né? Não é uma invasão indiscriminada. E o benefício que você colhe dessa invasão específica e pontual é a prevenção de a prática de ilícitos administrativos, enfim, ilícitos ambientais. Eu acho que nesse caso realmente tendo a concordar com o Vitor que a invasão é mínima para o benefício que você colhe disso. Agora, daí é você extrapolar para um monitoramento indiscriminado de toda a população, de toda a cidade, para colher ilícitos pontuais ali, de jogar lixo na rua, enfim, eu acho que já é um pouco complicado, mas não tão realmente em relação à aplicação em si, porque a intenção da aplicação é até benéfica, mas é o mau uso que se pode fazer disso, né? A distorção que se pode fazer de um sistema com essa amplitude. Bom, perfeito, pessoal. Agradeço todo mundo aqui que deu a contribuição, a participação. Agradeço especialmente ao Busson, que nos trouxe todas essas questões. Muito, muito obrigada, Busson. Eu acredito que a gente precisa muito mais de debates assim para discutir a tecnologia, como a gente utilizar bem a tecnologia, tá ok? E aí, eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu saio desse debate, acho que foi um dos debates mais instigantes que eu já fiz nos últimos tempos, né? Instigante mesmo. Então, eu saio desse debate com a percepção de que a gente precisa falar sobre tecnologia, a gente precisa usar, sim, a tecnologia, a gente não pode se eximir de utilizar a tecnologia, mas a gente precisa estar sempre defendendo as instituições democráticas, né? Para que elas controlem, coloquem limites na tecnologia justamente para a gente não ter um caso da gente se tornar uma China que vai controlar o rosto de todo mundo no meio da rua, né? Porque aí a gente estaria realmente abrindo uma porta, uma brecha muito grande para um uso autoritário. Então, encontrar formas de utilizar a tecnologia de forma democrática, sem abrir portas, né? Ou colocando o máximo de dificuldade possível para os potenciais usos autoritários, tá bom? Então, seria isso. Busson, te passo a palavra só para tu se despedir do público. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado também, Isabela, pelo convite, tá? Se você quiser debater outros assuntos relacionados com IA, eu estou também aberto. Ok? Também achei a conversa muito boa, muito prazerosa, tá? Assim, eu gosto de ver esse ponto de vista de pessoas que não são da minha área, tá? No caso, assim, eu fico até com vontade de debater outros assuntos com o pessoal do direito também, tá? Por exemplo, se vocês quiserem fazer um bate-papo sobre deepfake, sobre o mau uso da IA, entendeu? Eu estou aberto para conversas também. E é isso, tá? Mais uma vez, obrigado e boa noite. Obrigada, Busson. Eu vou te chamar para outro debate, com certeza. Viu? A gente pode debater no próximo coisa fake news em redes sociais. Beleza. Viu? Bom, gente, então é isso. Um beijo bem grande para todo mundo. A Aline já colocou aqui as orientações para quem vai pedir certificado. Pessoal que é do curso de Direito Ambiental não precisa necessariamente pedir certificado, porque já está incluído na carga horária do curso. Depois, lá no grupo do WhatsApp, a gente pode relembrar as regras, tá ok? Mas quem é externo e quer certificado de 2 horas aula, é só enviar o pedido de certificado para o e-mail contato@isabelapiace.com.br, tá bom?
Um beijo bem. E toda essa aula vai ficar salva no meu canal do YouTube. Acessem lá. Se não souberem qual é o canal do YouTube, vão no meu Instagram. Me sigam no Instagram, @IsabelaPias. A Aline já colocou aí também, tá bom? Porque lá vocês vão encontrar tudo, tá? Um beijo bem grande, pessoal. E até o próximo debate. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tá.